Relatório da Human Rights Watch conclui que Israel cometeu crimes de guerra na ofensiva terrestre na Cisjordânia. A Comissão Europeia apresenta um novo pacote digital que atrasa a aplicação da lei da inteligência artificial. Ataque israelita a campo de refugiados no Líbano faz pelo menos 13 mortos. É o ataque mais mortífero desde o cessar-fogo. Novo ataque de larga escala russo faz dezenas de mortos na Ucrânia. Em reação, Polónia encerrou 2 aeroportos para proteger espaço aéreo do país. Chanceler alemão Friedrich Merz causa polémica no Brasil com comentários depreciativos sobre a cidade de Belém, onde participou na COP30. Um novo relatório da Human Rights Watch conclui que Israel cometeu crimes de guerra na ofensiva terrestre na Cisjordânia no início deste ano, depois de dezenas de milhares de palestinianos deslocados terem sido impedidos de regressar após o fim das hostilidades. A autora do relatório, Nadia Hardman, falou com a Euronews. International law is very clear on this. People, once displaced, should be returned once hostilities in the area have ceased. Hostilities in the area have long ceased. There is no reason to continue blocking off these camps to the displaced population. 850 edifícios terão sido destruídos nos 3 campos desde o início das operações militares em janeiro, muitas vezes sem aviso prévio. This is the largest displacement in the West Bank since 1967. This is a case of mass and systematic displacement. The scope is just so huge. The way in which it was conducted, the violence and of the forced expulsions and the widespread destruction that has now taken place, again, systematically within the camps, has led to this conclusion that many war crimes of forced displacement have been committed. It is underlined by state policy. Israel justifica as ações com uma necessidade de erradicar a atividade terrorista. Hardman diz que isso não é suficiente à luz do direito internacional. The mere presence of fighters does not justify the displacement of 32,000 Palestinian refugees. And this is what we have tried to engage the Israeli authorities on. We've asked questions, but the Israeli authorities have just repeated their justification being one of military necessity to reshape the camps because of their security needs. So they've not really engaged with the question of the right to return. A ONG pede mais pressão sobre Israel para acabar com a deslocação forçada dos refugiados palestinianos. They want to go back to the lives that they were living before, and I think that desire to return cannot be extinguished. A Comissão Europeia apresentou o Omnibus Digital, uma proposta para reduzir a burocracia em matéria de inteligência artificial, cibersegurança e dados, a fim de impulsionar a inovação e a competitividade na União. Overall, we estimate that digital omnibus could result in at least 1 billion euros in annual savings for our businesses, public administrations and citizens. And it also would generate some 1 billion euros of one-off savings. A proposta visa simplificar a lei da inteligência artificial e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, 2 importantes leis da União Europeia. No caso da lei da IA, a aplicação para algumas empresas é atrasada em mais de um ano. O Omnibus Digital visa também simplificar a comunicação de incidentes de cibersegurança. A adoção pode não ser fácil. Muitos deputados do Parlamento Europeu, sobretudo da esquerda e do centro, manifestaram-se contra. It absolutely feels like the European Commission is just bowing down for, tech bros and their top lobbyist, Donald Trump. They are already for years trying to make sure we reopen the tech legislation that we have in Europe, the tech legislation that actually sets us aside because we make sure we have safe, privacy-friendly and environmentally friendly systems in the EU. Este é apenas um primeiro passo. A Comissão Europeia lançou também o Digital Fitness Check para identificar quais as regras digitais que podem ser simplificadas. O chanceler alemão Friedrich Merz desencadeou uma crise diplomática com o Brasil depois de fazer comentários depreciativos sobre a cidade de Belém, no estado do Pará.
Belém foi anfitriã da 30ª edição da Cimeira Anual da ONU sobre o Clima, a COP, que Merz, juntamente com uma série de líderes europeus e mundiais, visitou no início deste mês. Numa conferência após o regresso, o líder alemão disse que nem ele nem nenhum membro da delegação queria permanecer na cidade após a cimeira e acrescentou que estavam todos felizes por regressar a Berlim. O líder alemão saudou a Alemanha como um dos países mais bonitos do mundo e referiu-se a Belém como aquele sítio. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O comentário suscitou críticas generalizadas em todo o espectro político brasileiro. Para o presidente Lula da Silva, Merz deveria ter visitado um bocadinho melhor Belém antes de falar. Alemanha, o primeiro-ministro da Alemanha, ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. O prefeito de Belém, Igor Normando, também criticou os comentários de Merz, a que chamou infelizes, arrogantes e preconceituosos. Um ataque aéreo israelita a um campo de refugiados palestinianos no Líbano matou pelo menos 13 pessoas e feriu várias outras. Os militares israelitas afirmam que o ataque teve como alvo um complexo de treino do Hamas, uma afirmação que o grupo armado palestiniano nega. Israel detém atualmente 5 postos no Líbano e ataca sobretudo o grupo Hezbollah, mas também, como neste caso, o Hamas, como parte de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hezbollah. Israel deveria retirar-se do Líbano, em troca do Hezbollah cessar as hostilidades no sul do país. Este foi o ataque mais mortífero no Líbano desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor no ano passado. Israel tem efetuado ataques quase diários, alegando que o Hezbollah está a tentar reconstruir as suas capacidades. Embora o grupo tenha ficado bastante enfraquecido, afirma que não se desarma se Israel prosseguir os ataques. Foi mais um ataque em larga escala lançado pela Rússia em toda a Ucrânia. Durante a madrugada de quarta-feira, Moscovo lançou 476 drones e 48 mísseis, incluindo 47 mísseis de cruzeiro e um míssil balístico, segundo a Força Aérea Ucraniana. Em Kharkiv, pelo menos 46 pessoas ficaram feridas depois dos ataques atingirem um edifício residencial, um hospital e uma escola. A situação mais dramática foi reportada em Ternopil, no oeste do país. Pelo menos 20 pessoas morreram depois de 2 edifícios residenciais de 9 andares terem sido atingidos. Entre as vítimas mortais estão 2 crianças. Segundo as autoridades, foi ainda avisada uma instalação de energia na região de Lviv, mas sem registro de feridos. Longe da linha da frente, as cidades de Ternopil e Lviv foram refúgio para muitos ucranianos que procuraram locais mais seguros e afastados dos combates. Em resposta aos ataques de quarta-feira, a Polónia encerrou temporariamente 2 aeroportos. O país está em estado de prontidão máxima, tendo ativado caças de reação rápida e um avião de alerta precoce para proteger o espaço aéreo. O primeiro carregamento de gás natural liquefeito proveniente dos Estados Unidos com destino à Ucrânia chegou ao terminal lituano de GNL em Klaipėda. Este passo tem por objetivo reforçar a segurança energética ucraniana e de toda a Europa Oriental.
O volume de carga entregue pelo navio-tanque Gaslog Houston, proveniente de um fabricante no Louisiana, equivale a cerca de 100 milhões de metros cúbicos de gás. A maior parte será enviada para a Ucrânia através dos gasodutos da Lituânia e da Polónia. Numa altura em que se prepara para mais um inverno rigoroso, a Ucrânia tem visto as suas infraestruturas energéticas cada vez mais visadas pelos ataques russos. Em outubro, estas ofensivas levaram ao encerramento de pelo menos metade das instalações de produção de gás do país. O maior distribuidor privado de energia da Ucrânia estima que as necessidades urgentes de importação de gás para o próximo inverno ascendem a cerca de 4 mil milhões de metros cúbicos. A pobreza, as condições climáticas adversas, o impacto dos recentes terremotos e as restrições impostas pelos talibãs aos direitos das mulheres. São estes os principais fatores que impedem o Afeganistão de absorver os cidadãos que regressam ao país, segundo as Nações Unidas. There is a disconnect between what is going on globally with saying, okay, you all have to head back into Afghanistan, and the ability for Afghan communities to absorb people coming back home. Esta incapacidade contrasta com os esforços europeus para um acordo com os talibãs que permita o regresso dos requerentes de asilo afegãos rejeitados. Em outubro passado, 20 países europeus instaram a Comissão Europeia a dar prioridade ao regresso dos cidadãos afegãos que vivem ilegalmente na Europa, seja voluntariamente ou à força. The number one issue to negotiate on as a European Union as they look to either deport or return the Afghans seeking asylum or those who are already, there. I would say it's negotiating for the freedom and rights of women and girls. Nos últimos 2 anos, mais de 4,5 milhões de pessoas regressaram ao Afeganistão, principalmente vindas do Irão e do Paquistão. No entanto, mais de 60% dos agregados familiares dos retornados não receberam qualquer apoio durante o último ano. Com 44 milhões de habitantes, o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo.